Oi, pessoal. Nas aulas anteriores, eu disse para vocês que a física geralmente trabalha com números muito grandes ou com números muito pequenos. E por isso era necessário a gente saber trabalhar, lidar com aquilo que nós chamamos de notação científica, que é escrever um número seguido de uma potência de 10. Mas tem um detalhe nisso, que é o seguinte: para você trabalhar com os números de notação científica, você tem que saber fazer operações com potência de 10. Porque quando você coloca um número em notação científica, você automaticamente está trabalhando com potência de 10. Tá? Então, por isso, eu acho interessante a gente fazer uma revisão rápida aqui sobre operações de potências de 10, para que depois você acabe não se complicando, errando mais na matemática do que na física. Tá? Então vamos relembrar aqui rapidamente as operações com potência de 10. Então aqui você tem basicamente duas regras, né? Multiplicação de potências de 10 e divisão de potências de 10. Então, na multiplicação de potências de 10, você repete a base, soma os expoentes, muito simples a regra. Na divisão de potências de 10, você repete a base, subtrai os expoentes. Tá? A divisão de potências de 10, vocês sabem, pode ser representada também por uma fração, né? 10 elevado a m sobre 10 elevado a n, a divisão, então repete a base, subtrai os expoentes. Então, são apenas essas duas regras que nós temos de potência de 10. Só para você entender por que soma, subtrai os expoentes, vamos fazer aqui uma resolução de um problema de potência com a mesma base, só com a base 2. Como que você resolveria esse problema aqui, essa multiplicação entre duas potências de mesma base? Então, no caso aqui, se você fosse resolver normalmente, você resolveria esse 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, que você sabe que é 2 vezes 2 vezes 2, o número vezes ele mesmo, 3 vezes. 2 elevado a 5, se você fosse resolver normalmente, você também sabe que é multiplicar o número vezes ele mesmo 5 vezes. Mas se você prestar atenção, fazer o número multiplicado por ele mesmo 3 vezes e depois o número multiplicado por ele mesmo 5 vezes, você vai ter o número 2 multiplicado 8 vezes. Ou seja, a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a 8, que por sua vez é a mesma coisa que somar os expoentes, 3 mais 5. Então, por isso, quando você tem potências de mesma base, você sempre pode fazer a regrinha direto, somar os expoentes, porque você sabe que vai acontecer exatamente essa situação aqui. Se você resolver as duas potências agora na divisão, você vai ver também que a gente chega naquela regrinha. 2 elevado a 5, a gente sabe que é 2 vezes ele mesmo 5 vezes, 2 elevado a 3 é 2 vezes ele mesmo 5 vezes. Como é um traço de fração aqui, eu posso simplificar 3 desses 2 que estão em cima com 3 dos 2 que estão embaixo. Vai sobrar somente 2 vezes 2. Então, 2 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que subtrair os expoentes, 5 menos 3. Então veja, por isso que quando você tem multiplicação de potências de mesma base, basta somar os expoentes, divisão de potências de mesma base, basta subtrair os expoentes, né? Se você quer entender a matemática, sempre você tem que procurar saber por quê e não somente decorar as regras. Então aqui está o porquê você soma os expoentes e subtrai os expoentes no caso de operações com potências de mesma base. No caso da base 10 é a mesma coisa, são potências de mesma base, então você pode repetir a base, somar os expoentes na multiplicação e repetir a base, subtrair os expoentes na divisão. Então vamos ver alguns exemplos na prática disso. Então aqui 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 7. A regra está aqui do lado. Veja, multiplicação de potência de 10, soma, divisão, subtrai. Então aqui no caso é multiplicação, então basta somar os expoentes, vai dar 10 elevado a 9. Nesse segundo caso é divisão de potências de 10, então basta subtrair os expoentes, está aqui o resultado, 10 elevado a 5. Ah, mas e se tiver 3 potências, 4, 5, não tem problema. Se as 3 potências estiverem multiplicando, você vai somar os 3 expoentes. 10 elevado a 3. Você fala, Ricardo, mas se tiver 4, 5, multiplicação, divisão, tudo ao mesmo tempo, não tem problema. Você resolve a linha de cima primeiro, depois resolve a linha de baixo, depois você faz a linha de cima com a de baixo. Você faz por partes. Então aqui multiplicando a linha de cima, você vai ter 10 elevado a 9, soma os expoentes, né, porque está multiplicando as duas potências de 10. Aqui embaixo também está multiplicando as duas potências de 10, soma os expoentes, então dá 6.
E agora você faz a de cima com a de baixo, que é divisão de potências de 10. Então, subtrai os expoentes. Está aí, 9 menos 6, 3. Então, não tem problema, você pode aplicar essas regras para quantas potências tiverem ali multiplicando na operação, ou dividindo. Então, o único detalhe que você tem que prestar atenção e que pode levar você a errar são os sinais. Você tem que prestar muita atenção nos sinais para você não errar. Então veja aqui esses últimos casos aqui como o sinal pode induzir ao erro. Então no caso aqui é divisão de potências de 10, então você subtrai os expoentes, é a segunda regra. Então está aqui 2 menos 7, só que presta atenção, 2 menos 7 vai dar menos 5, tá? 2 menos 7, menos 5. Então, aqui é a regra de sinais da soma e subtração que você tem que usar. Sinais diferentes, né? O 2 é positivo, o 7 é negativo, sinais diferentes, subtrai 5 e fica o sinal do maior número, ou seja, menos 5. Então, se você não lembra dessa regra da soma e subtração, procura o vídeo aqui no canal que está falando sobre regra de sinais. O título é Regra de Sinais, não esqueça mais. Procure esse vídeo e relembre a regra de sinais, porque se você não lembrar dessas regras de sinais, você vai errar essas contas aqui, tá? E relembrar também que são duas regras de sinais diferentes que você não pode confundir. É a regra da soma e subtração e a regra da multiplicação e divisão, tá? Então, se você não lembra, procura esse vídeo. Próximo. Então, aqui é multiplicação de potências de 10. Então, repete a base, que é 10, soma os expoentes agora, né? A primeira regra. Só que um dos expoentes é negativo, então fica menos 7 mais 2, é a mesma regra que eu aplico. Sinais diferentes, subtrai e fica o sinal do maior número, então menos 5. Próximo, aqui é divisão de potências de 10, subtrai os expoentes. Então, veja que vai ficar menos 4, porque o de cima já era negativo, menos 5, porque você está subtraindo os expoentes. Então, menos 4, menos 5, regra de sinais aqui da soma e subtração é sinais iguais, soma e repete o sinal. Está aqui, menos 9. E o próximo é divisão de potências de 10 também. Então, subtrai os expoentes, é a segunda regra. Então, repete a base, subtrai os expoentes. 4 menos que eu coloquei em vermelho aqui, que é da subtração, é da regra. Esse menos aqui, ó. O menos da regra, e o outro expoente que é menos 3. Então fica 4 menos menos 3. Menos com menos é o quê? Mais. Então vai ficar 4 mais 3, que é igual a 7. Então 10 elevado a 7. Então tá aí vários exemplos de aplicação. Tome cuidado com a regra de sinais. Agora vamos fazer um que maior, né? Tem 6 potências de 10 assim. Quando tem um monte, o que você faz? Então, como eu disse para vocês, primeiro você resolve a linha de cima, depois você resolve a linha de baixo, depois faz a de cima com a de baixo. Então, resolvendo a linha de cima primeiro. Então, repete a base, soma os expoentes. 7 mais menos 8 mais 2. Tá? Esse mais menos 8 fica menos 8 mesmo, né? Então, por isso coloquei aqui já direto menos 8. Então, 7 menos 8 mais 2. 7 menos 8 dá menos 1. Mais 2 dá 1 positivo. Tá? A linha de baixo agora. Repete a base, soma os três expoentes. Então, menos 5, que é o primeiro expoente, mais 3, mais menos 1. Mais menos 1 é menos 1 mesmo. Então, fica menos 5, mais 3, que dá menos 2, e menos 2, menos 1, desculpa, dá menos 3. Soma e repete o sinal, menos 3. Ok, você fez a linha de cima e a linha de baixo, agora você vai fazer a de cima com a de baixo. É divisão agora de potências de 10. Repete a base, subtrai os expoentes. Vai ficar 1 menos da subtração, 1 menos menos 3. Menos com menos, mais. Então, vai ficar 1 mais 3, que é igual a 4. Então, 10 elevado a 4. Se você achou muito confuso esse maior aqui que a gente acabou de fazer, você pode aplicar uma dica que eu dou para vocês, que pode facilitar, de repente, se você acha mais fácil. A dica é a seguinte: repete a base e mantenha o sinal da linha de cima e troque o sinal da linha de baixo. Ou seja, aqui uma maneira de você fazer isso aqui tudo é você repetir esses três expoentes com o mesmo sinal e coloca esses três expoentes na sequência aqui só com sinal trocado, porque como esses três aqui estão dividindo os de cima, você pode imaginar aqui que tem um menos e esses três expoentes aqui entre parênteses, se você tirar o menos da frente, vai trocar o sinal dos três.
Então é uma dica que você pode achar mais fácil e querer aplicar. Então veja aqui na prática, eu peguei o mesmo aqui de cima, resolvendo agora aqui embaixo com essa dica. Então, qual é a dica? Repete a base, 10. Então tudo isso aqui vai dar uma potência de 10, eu já sei. Mantenho o sinal da linha de cima. Então veja, só peguei os números da linha de cima e repeti aqui, ó, com o mesmo sinal, 7, menos 8 e 2. Tá vendo? Não mudei nada, só repeti os 3 números. Agora, os da linha de baixo, eu troquei o sinal. Tá vendo? Era menos 5, coloquei mais 5. Era 3, coloquei menos 3. Era menos 1, coloquei mais 1. Então veja, só repeti o sinal, os números da linha de cima, mantendo o sinal, e repeti os números da linha de baixo, só que trocando o sinal. Tá? Coloquei em vermelho aqui para destacar bem que eu troquei o sinal desses 3. E agora resolvo. 7 menos 8 mais 2 mais 5 menos 3 mais 1. Tá? Para você não se confundir, você pode fazer como eu, soma primeiro os positivos, depois soma os negativos. Então, somando só os positivos primeiro. 7 mais 2, 9. 9 mais 5, 14. 14 mais 1, 15. Então tá aqui o 15. Ó. Ok, agora somo os negativos. Menos 8, menos 3. Vai dar menos 11, que está aqui. Agora termino. 15 menos 11, 4 positivo. Então essa aqui é uma outra maneira de fazer. Se você achar mais fácil do que essa primeira maneira aqui, você pode fazer essa segunda maneira direto. Eu acho mais fácil, pelo menos. Ok? Então, pode-se usar qualquer uma das duas maneiras para quantas potências de 10 houverem na operação. Mas, quando a gente está trabalhando com notação científica, vocês devem lembrar, você tem sempre esse númerozinho aqui na frente que não é de base 10. Então, por exemplo, 2 vezes 10 elevado a 4. Então, por exemplo, o número de notação científica aqui. E o outro, 3 vezes 10 elevado a 3, também um número de notação científica. Então, aparecem alguns números que não são de base 10. Como eu faço nesse caso? Não tem segredo nenhum também, porque você tem que lembrar que na matemática a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu posso multiplicar o 2 diretamente pelo 3 aqui. Eu posso inverter a ordem dos fatores. Posso fazer 2 vezes 3, que vai dar quanto? 6. E faço as duas potências de 10, a multiplicação das duas potências de 10 separadamente. 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a 3, está multiplicando, a regra repete a base, soma o expoente. Então 6 vezes 10 elevado a 7, tá? Que seria 60 milhões, né? Se fosse para resolver. Mas a gente pode deixar assim, 6 vezes 10 elevado a 7 em notação científica. Se for divisão de potências de 10, uso o mesmo raciocínio. Eu posso dividir aqui o 8 pelo 4. 8 divididos por 4 vai dar quanto? 2. E faço as duas potências de 10. Repete a base, subtrai os expoentes. 7 menos 2, 5. Então está aí resolvido. 2 vezes 10 elevado a 5 em notação científica. Né? Se fosse para resolver, você colocaria lá 200 mil. Beleza? Então, é isso. As operações de potências de 10, se você entendeu isso aqui, você vai saber resolver qualquer operação de potência de 10. Agora, para terminar, eu quero fazer com você um exemplo de aplicação, um exercício de aplicação, como se fosse um exercício de Enem lá, um problema do Enem. Quantos livros que usa os cálculos de potência de 10? Então veja esse exercício. Quantos livros de 200 páginas corresponde à memória dos computadores mais poderosos da atualidade? Então, às vezes o aluno fica se perguntando, né? Para que aprender isso? Potência de 10, tá? Onde que eu vou usar isso? Então aqui esse exemplo, esse exercício, mostra muito bem, ilustra como em certas circunstâncias, principalmente quando os números são muito grandes ou muito pequenos, você tem que usar a potência de 10, porque senão você fica carregando números muito grandes, com muitos zeros, né? Tanto pequenos quanto grandes. Então, esse é um exemplo de aplicação, como realmente isso é importante a gente saber desse conteúdo de potência de 10, como ele pode ser aplicado. Então, voltando à pergunta aqui, quantos livros de 200 páginas correspondem à memória dos computadores mais poderosos da atualidade? Você já pensou nisso? Quantos livros cabem dentro do seu computador? Ou quantos livros cabem dentro dos computadores mais poderosos? Então, para resolver isso, você tem que lembrar de alguns conceitozinhos básicos da informática. Primeiro, que a unidade de informação menor da informática a gente chama de bits. Bits, toda a informação da informática pode ser resumida
nessas unidades fundamentais, um zerozinho e um negativo e positivo. Então, essas são as unidades básicas de informação. Tá? Na informática, a gente chama isso de bits. Tá? E um byte corresponde exatamente a 8 bits de informação. Tá? Então, isso é a informática aí básica que vocês devem saber. Baseado nisso, quanto vale 1 kilobyte? 1 kilobyte são 1000 bytes. Ou melhor, falando exatamente, é 1024 bytes, mas aqui nesses cálculos eu vou arredondar para 1000, tá? Só para não ficar uns cálculos muito complexos. Mas vai dar na ordem de grandeza correta. Então, 1 kilobyte corresponde a 1000 bytes, que colocando em notação científica é 1 vezes 10 elevado a 3 bytes. 1 megabyte, como você já viu várias vezes no computador, em pendrive, nos antigos CDs, né, tantos megabytes lá. 1 megabyte corresponde a 1 milhão de bytes, que em notação científica é 1 vezes 10 elevado a 6 bytes. 1 gigabyte corresponde a 1 bilhão de bytes, que em notação científica é 1 vezes 10 elevado a 9 bytes. 1 terabyte corresponde a 1 trilhão de bytes. Então você já percebe que os números começam a ficar muito grandes, que é 1 vezes 10 elevado a 12 bytes. E ainda existe o petabyte, que a gente não costuma falar muito sobre ele, porque os computadores não chegaram lá ainda, né? Mas um petabyte seria 1 trilhão, 1 quadrilhão, desculpa, de bytes. Né? 1 trilhão é 1 terabyte, 1 quadrilhão de bytes é 1 petabyte. Ok? Então aí a nossa pergunta, né? Um livro de 200 páginas aproximadamente, aí, um livro médio, corresponderia a que memória em bytes, por exemplo? Então, veja, vamos fazer algumas contas aqui para a gente conseguir chegar nessa resposta. Um caractere, uma letra de um livro, estima-se que tem mais ou menos 1 byte. Tá? Não é exatamente, mas mais ou menos em torno de 1 byte. Cada caractere, né, uma vírgula, um símbolo qualquer de um livro, uma letra. Tá? Uma palavra, então, em média, tem 10 letras, 10 bytes. Uma frase de um livro tem 100 bytes, então, em média. E uma página inteira de um livro tem cerca de 1000 bytes. Ok? Então, um livro de 200 páginas vai ter quantos bytes? Só fazer uma continha simples, né? 200 vezes 1000 bytes, que é cada página, você vai ter 200 mil bytes. 200 mil bytes é 200 kilobytes, que é 2 vezes 10 elevado a 5 bytes. Então, pronto, a gente sabe aqui quantos bytes corresponde um livro de 200 páginas. Então, vamos pensar agora aqui. 1 megabyte, então, corresponderia a quantos livros? Então, a gente já sabe que 1 megabyte, a gente já tinha visto ali anteriormente, né? 1 megabyte são 1 milhão de bytes, né? 1 vezes 10 elevado a 6. Então, 1 megabyte está aqui, 1 milhão de bytes, 1 vezes 10 elevado a 6. E corresponde a quantos livros? Para saber isso é só dividir, né? 1 milhão de bytes divididos pelo número de bytes que tem um livro, 200 mil bytes. Faço essa divisão aqui em notação científica, então faço aqui a minha operação com potência de 10. Ó. 1 dividido por 2, 0,5. E divisão de potência de 10 subtrai os expoentes. 6 menos 5 vai dar 1. Então 0,5 vezes 10 elevado a 1, que é 10 mesmo, 0,5 vezes 10 dá 5 livros. Então veja, 1 megabyte corresponde aproximadamente a 5 livros de 200 páginas. Então vamos ver quanto que corresponde 1 gigabyte, 1 terabyte, a partir desse cálculo que a gente acabou de fazer. Então está aqui. 1 megabyte é 5 livros, então 1 gigabyte, que é 1000 vezes o mega, vai ser 5.000 livros. Então, por exemplo, vários dos celulares de vocês cabem mais do que 5.000 livros, né? Porque tem celulares aí que vocês têm que tem 2 gigas, tem 5 gigas, tem 10 gigas até. Agora, 1 terabyte. Tem computadores aí que vendem no mercado, que já não são nem tão modernos assim, que tem 1 tera de memória. 1 terabyte cabe em quantos livros? 1 terabyte é 1000 vezes 1 giga, então cabem 5 milhões de livros. Então, nos computadores que vocês têm aí no mercado, talvez que você tenha até na sua casa, que tem 1 tera aí, você consegue armazenar
cerca de 5 milhões de livros de 200 páginas. Só para você ter ideia, a maior biblioteca do país é a Biblioteca Nacional, lá do Rio de Janeiro, que não tem 10 milhões de livros, tem 9 milhões de exemplares lá, mais ou menos. Então, menos de 2 teras. E 2 teras são computadores que se vende aí até no Carrefour. Então, num computador que de repente você tem em casa, você pode ter todo o arquivo da Biblioteca Nacional, da maior biblioteca do país. Essa é a capacidade de armazenamento aí de um computador. Mas só para terminar aqui a nossa lista de memórias aí. O petabyte, então, que a gente tinha falado lá atrás, corresponde então a quantos livros corresponderia? 1000 vezes o tera, corresponderia a 5 milhões, 5 bilhões de livros. Bilhões de livros. 1 petabyte. 5 vezes 10 elevado a 9 livros. Quantas páginas corresponderia a isso? Então você multiplica, aqui 5 vezes 10 elevado a 9, que é 1 petabyte, vezes 200 páginas que tem em cada livro que a gente está considerando. 200 páginas é 2 vezes 10 a 2 em notação científica, faz a multiplicação aqui das potências de 10, como a gente aprendeu. Multiplica os dois números, 2 vezes 5 vezes 2, 10, soma os expoentes, 11. Tá? Colocando em notação científica aqui, né, muda a vírgula para cá, aumenta uma unidade no expoente, é 1 vezes 10 elevado a 12 páginas. Então, veja, 1 petabyte são 5 bilhões de livros ou 1 trilhão de páginas de livro que caberiam em 1 petabyte. Agora é que vem a parte que eu acho mais legal. Qual que é a memória em bytes do nosso cérebro? Da nossa memória? Quantos livros caberiam na nossa memória, considerando quantos bytes caberiam na nossa memória? Então, essa é a pergunta que eu quero terminar respondendo aqui com vocês. A memória do cérebro humano corresponde a quantos bytes? Vamos imaginar essa questão aí no Enem, por exemplo. Então, veja, nós temos 100 bilhões de neurônios, 1 vezes 10 elevado a 11. Cada desses 100 bilhões de neurônios, eles fazem trilhões de conexões neurais. E aqui não dá para comparar, como os estudiosos aí da neurociência dizem, que não dá para comparar exatamente um computador com um cérebro humano, que são máquinas que funcionam de maneira muito diferente, mas dá para a gente fazer uma estimativa que cada neurônio, um neurônio, armazena cerca de 10 kilobytes de memória. Ou seja, 10 mil bytes, 1 vezes 10 elevado a 4. Então, 100 milhões de neurônios, 1 vezes 10 elevado a 11, vezes quanto cada neurônio armazena, 1 vezes 10 elevado a 4 bytes, vai armazenar, vai dar uma capacidade do seu cérebro de 1 vezes 10 elevado a 15 bytes. Ou seja, 1 quadrilhão de bytes. Olha aqui, ó. O cérebro humano é capaz de armazenar 1 petabyte, pelo menos, de memória. E quantos livros corresponde a isso? Nós já fizemos esses cálculos. 1 petabyte corresponde a, pasmem os senhores e as senhoras, 5 bilhões de livros na memória. Ou 1 trilhão de páginas de livro o nosso cérebro é capaz de armazenar. Inacreditável. Isso só para vocês terem um parâmetro de comparação. A maior biblioteca do mundo, que é a Biblioteca do Congresso Nacional nos Estados Unidos, ela tem cerca de 100 milhões de exemplares. É a maior biblioteca do mundo, do planeta. E a gente tem a capacidade de armazenar 5 bilhões de livros, 50 vezes mais do que existe de livros na maior biblioteca do mundo.
Então veja a conclusão. A operação de potência de 10, essas operações que a gente está fazendo, elas servem no mínimo para mostrar uma coisa, que você tem a máquina mais poderosa do planeta aí dentro da sua cabeça. E lembre-se disso, toda vez que alguém te chamar de burro, ou que você mesmo achar que é burro, ou que não consegue aprender alguma coisa, lembre que você tem a máquina mais poderosa do planeta aí dentro da sua cabeça. E para você ser capaz de fazer essa análise e chegar nessa conclusão, você viu que você precisa dominar as operações de potência de 10. Então é isso aí, pessoal. Isso que eu tenho para hoje. Grande abraço para vocês. Até a próxima aula. Valeu!